vocês estão? Eu tô passando aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, mas antes eu quero contar uma breve história. Quando eu era criança, minha mãe me chamou de canto um dia que ela estava muito mal e pediu para que eu fosse à farmácia para poder comprar um remédio para ela. Ela me deu um dinheiro e disse: vá até lá e me traga um paracetamol. Quando eu cheguei lá, na verdade quando eu saí de casa, eu passei por várias pessoas que estavam na rua. Conversei com algumas, outras estavam jogando bola, então eu parei um pouco para jogar bola também. Passei por outros lugares onde eu cumprimentei outras pessoas e na esquina da minha casa havia uma borracharia. Aquela borracharia era um lugar onde tinha muitas festas, muitas pessoas mal encaradas por ali, então eu sentia muito medo de passar por aquele lugar. Então sempre que eu andava naquela região, eu procurava um jeito de passar por outra rua, por outra quadra, até chegar no meu destino. Então quando eu passei por lá e cheguei no meu destino, fui interpelado pelo farmacêutico que ele me perguntou: o que você veio fazer aqui? Quando eu olhei para ele, a única resposta que me veio é: eu não sei. Eu esqueci o que eu vim fazer aqui. A distração, ela não é um pecado, mas ela faz com que você se esqueça do que precisa ser feito. Eu tive que voltar para casa e começar tudo de novo. Eu cheguei em casa, falei com a minha mãe, ela falou paracetamol. Então eu voltei, vi as mesmas pessoas na rua, elas mesmas me cumprimentaram e quando elas me diziam oi, eu dizia paracetamol. Quando as outras pessoas me paravam para chamar eu para conversar bola, eu paracetamol. Quando eu passei por aquele lugar onde me trazia muito medo, eu olhei para aquele lugar e disse paracetamol. Quando o seu foco é restabelecido, medo algum pode te parar. Em 1 Reis capítulo 19, nós vemos a história de um homem chamado Elias. Um homem que ao ser ameaçado perdeu o foco e procurou fugir para se esconder. Elias, o mesmo homem que capítulos atrás foi um homem que fez grandes feitos. O mesmo homem que disse a um rei que não choveria e por mais de 3 anos não caiu uma gota do céu. O mesmo homem que ao chegar à casa de uma viúva disse que não faltaria alimento e a panela sempre tinha farinha e sempre tinha azeite na botija. Elias, o mesmo homem que fez com que 450 profetas de Baal fossem motivos de zombaria, ao fazer fogo cair dos céus e consumir a lenha, consumir pedras, a oferta e até mesmo a água que estava empoçada numa vala. Elias, que foi o homem onde mandou um servo ir verificar que iria chover, e quando aquele servo pela 7ª vez foi, ele encontrou apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O mesmo homem que conseguiu ser mais veloz do que uma carruagem de guerra daquela época. Esse homem, após fazer tudo o que ele fez e ser ameaçado por uma mulher, decidiu fugir, perdeu o foco e se escondeu com medo. Entenda, o seu inimigo não tem poder para te parar, porque ele é um inimigo caído, ele é um inimigo já vencido. Jezabel não tinha poder para matá-lo, Jezabel não tinha poder para tirar a vida de Elias, mas ela podia provocar o medo. O inimigo ele não pode tocar em você, ele não pode tirar a sua vida, mas ele pode provocar o medo em você, para que você se distraia, perca o foco, desanime e desista. Se seu foco mudou por conta do seu medo, isso significa que talvez ele não fosse tão importante quanto você pensava. Em Gênesis 3, vemos a história de Adão e Eva, quando Deus deu algo a eles. Deus disse: coma de todas as árvores, menos dessa. A serpente, por sua vez, disse: você não pode comer de nenhuma delas, nenhuma dessas árvores. Eles perderam o foco e abriram mão de tudo aquilo que Deus tinha proporcionado a eles. Quando Adão perdeu o foco, se distraiu, ele pecou. Desobedecendo a Deus, ele comeu o fruto proibido, seus olhos se abriram, então ele percebeu que estava nu e logo correu, foi procurar folhas de figo para se cobrir e se escondeu. Quando você se diz tão focado em realizar algo para Deus e falha, a frustração lhe traz vergonha. E essa vergonha faz com que você fuja. No virar do dia para a noite, Deus ia visitá-los como todos os dias. Então, naquele dia, quando ele foi visitar, ouvindo o homem os passos de Deus, Deus pergunta: aonde você está? E ele responde: me escondi porque estava nu.
me escondi porque tive medo, me escondi porque errei contra ti, me escondi porque fiz algo que me envergonha, eu me escondi porque pequei, eu me escondi porque eu estava nu. E Deus diz: quem te disse que você estava nu? Quem te disse que você é uma vergonha? Quem te disse que o que você fez é tão errado assim? Quem te disse que você não será ninguém? Quem foi que te disse que a sua depressão é maior do que você? Quem foi que te disse que essa ansiedade vai te vencer? Quem te disse em que você deveria estar focado? Em Mateus 14, vemos a história de 12 discípulos que ficaram embarcados em alto mar. E de repente uma forte tempestade assombra aquele barco. A palavra nos diz em Mateus 14 que os ventos e as ondas castigavam aquele barco. E quando Jesus apareceu, eles sentiram medo. Quando Jesus chegou na parada, eles sentiram medo. E isso é totalmente contraditório, porque nós cremos que quando Jesus chegar em algo, nós nos sentiremos mais alegres. Mas a palavra não revela que eles sentiram medo em parte alguma até que viram Jesus. Pensaram que fosse um fantasma e gritaram aterrorizados. E Jesus diz: não temas, sou eu. Não temas, a tempestade sou eu. Não temas, a porta fechada sou eu. Não temas, a pandemia sou eu. Não temas, não temas, sou eu. Tem de bom ânimo. E foi quando um deles, olhando para Jesus, focado em Jesus, disse: és tu, então me chama para ir ter contigo por sobre as águas. Então ele respondeu: vem. Um convite estendido a todos, não somente a um. Ele disse: vem, e não vem a Pedro, ele disse: vem. Estendido para mim e para você, vem. E através da palavra de Jesus, Pedro anda por sobre as águas. Mas no versículo 30, a palavra nos revela algo. Reparando Pedro, focando Pedro, quando Pedro tirou os olhos de Jesus e focou em tudo que estava à sua volta, ele afundou. Reparando Pedro no vento forte, reparando Pedro na água tenebrosa, reparando Pedro nessa pandemia que nós estamos vivendo, reparando Pedro em tudo de errado que acontece, ele afundou. Perceba que quando ele tirou os olhos daquele que o chamou, ele afundou. Talvez para nos mostrar que quando o nosso foco estiver totalmente redirecionado para Deus, para Cristo Jesus, nós entenderemos que nada é mais forte do que Ele. Nada é mais poderoso do que aquele que nos chamou para perto. Cristo Jesus. Redirecione o seu foco, reestabeleça o seu foco, inicie, não tenha vergonha de começar de novo. Reestabeleça o seu foco. Perceba que quando você recebe algo de Cristo, você se torna um homem mais focado em cumprir, e quanto mais perto você vai se aproximando daquilo que Ele prometeu para você, mais forte a tempestade vai parecer, mais forte vai parecer que os ventos estão mais próximos de você, para que você entenda que aquele que te chamou, aquele que colocou um foco gigantesco no teu coração, é mais forte do que o seu medo, é mais forte do que a sua vergonha, é mais forte do que qualquer tipo de doença ou pandemia. Eu espero que essa palavra faça sentido no seu coração e que você possa reestabelecer, redirecionar os seus olhos para aquele que o chamou. Fiquem com Deus, em nome de Jesus eu agradeço.